E estamos aqui com o Pedro novamente. Se você não assistiu o nosso primeiro vídeo, eu vou deixar linkado aqui em cima. Ele contou todas as etapas sobre o processo de obtenção do Work Permit, do visto de trabalho, ainda do Brasil, porque ele tem a dupla cidadania portuguesa. Então ele tem a cidadania brasileira e a cidadania portuguesa, e foi isso que permitiu com que ele conseguisse chegar aqui no Canadá com visto de trabalho, 2 anos de visto de trabalho. E olha só, ele escolheu Winnipeg para morar justamente por causa do programa de imigração, que isso iria possibilitar ele de conseguir a residência permanente por causa do work permit, por causa do tempo de work permit. Então, vamos falar aqui com o Pedro. Pedro, agora é a hora de você falar as verdades sobre Winnipeg. Todo mundo quer saber as verdades sobre Winnipeg. Como que foi a sua chegada na cidade? As expectativas aí, elas coincidiram com a realidade ou não foi bem assim? O negócio das expectativas é muito engraçado. O que você ouve falar de Winnipeg? Você tem que fazer essa pergunta também para as pessoas, né? O que você sabe sobre a cidade? O que você ouve falar sobre a cidade? Eu já vou até falar uma coisa para você. Geralmente, quem tá no Brasil, o que a pessoa escuta? A Winnipeg é muito perigosa. Winnipeg é muito perigosa. Não sei se você viu as notícias por aí. É o Brasil no Canadá, de tanto crime que acontece. A gente A pode fazer cidade. uma coisa. Vamos fazer uma coisa, então, sem te interromper assim muito bruscamente, mas quem estiver assistindo, pausa o vídeo agora e comenta o que você sabe sobre o Winnipeg. O que você já ouviu falar? Quais são as suas Boa. impressões? E aí, no final do vídeo, se você quiser, você pode comentar de novo e falar, sabe, agora eu entendi a visão de alguém daí. Então vamos fazer o seguinte: escreve aí expectativas, 2 pontos, e escreve quais são as expectativas que você tem em relação ao Winnipeg, baseado naquilo que você escuta. Aí agora a gente vai conversar sobre a realidade, as verdades sobre o Winnipeg que o Pedro está vivendo na cidade, e depois, lá no final do vídeo, vamos ver se é aquilo exatamente que você tinha escrito de acordo ali com a sua expectativa. Vamos lá, Pedro. Como que foi a sua chegada? A expectativa que era muito frio, né? Então, o que você ouve falar, muito frio. O que eu ouvi falar, no caso, né? Muito frio, que eu vou congelar, que é realmente uma das cidades mais frias que tem, né? É uma das cidades mais frias do mundo. Eu vi num ranking lá de cidades grandes, né? Acho que ela está em primeiro lugar em cidades grandes. Então, assim, existe esse fato, que aqui era muito perigoso, que o crime era altíssimo, que você não pode deixar o carro com alguma coisa dentro do carro que eles vão quebrar o vidro, que aqui é onde tem muito homeless. Homeless é a tradução para usuários de drogas que moram na rua. Então, tá, vamos deixar, só esclarecer o que seria o homeless aqui no Canadá. É usuário de drogas que não querem sair da rua e ficam na rua para usar droga. Tá? Sendo polêmico e já jogando no ventilador. A gente acaba ouvindo, né, principalmente nós brasileiros, que a gente fala, é o homeless, homeless. Na maioria das vezes, nós estamos falando sobre os usuários de drogas aqui no Canadá. E os usuários de drogas América do Norte, no geral, não seriam drogas iguais às drogas que são usadas no Brasil, né? Se eu não me engano, são anfetaminas que eles usam aqui, que é aquela droga que a pessoa vira um zumbi, ela vai ficando toda esquisita e vai travando e começa a gritar, às vezes faz bagunça na rua, às vezes trava na rua lá e tal. Então, esses comportamentos são de pessoas que usam drogas, tá? É bom deixar claro, porque o que eu ouvia falar é que aqui era, assim, infestado, inundado de homeless, e que era muito perigoso, principalmente no centro, downtown. Então, isso era o que eu estava ouvindo falar constantemente. Essa era a sua visão sobre o Winnipeg. Isso, E aí você vê quais são os benefícios de vir para cá. O sistema de imigração, que é rápido, né, seria um processo mais curto, e custo de vida, né? O custo de vida aqui é extremamente baixo se comparar com outras cidades maiores. Então, quando você ouve essas duas coisas, fala, tá, então é mais barato e é melhor para imigrar, porque realmente é muito perigoso que você faz essa junção e parece que uma coisa valida a outra.
E tá. para você, é uma coisa que eu até sempre falo para as pessoas, você precisa verificar se os pontos positivos, eles suplantam os pontos negativos. Para você, de acordo com a sua realidade, essa questão, tomando como base a sua expectativa, você achou que mesmo ouvindo tudo isso, sobre a cidade ter homeless, ser uma cidade perigosa, por ela ter um programa de imigração atrativo e ter um baixo custo de vida, valeria a pena morar em Winnipeg? Eu poderia falar que sim, mas antes eu ainda dei uma pesquisada para ver se era real esse perigo todo. Então você começa a procurar no YouTube vídeos de pessoas andando na rua, você começa a ver vídeos de tour pela cidade, tem muitos vídeos que o pessoal coloca aquela câmera no carro e sai andando. Comecei a reparar, né? Se eu vou para esse lugar, vou dar uma olhadinha então como que é o centro. Google também, Google Maps, coloca lá Street View, coloquei nos vários pontos do centro, ficava viciado em olhar a cidade, né? Então, olhando, eu entendi, tá, não é exatamente assim, porque senão eu ia abrir o Google Maps, jogar o bonequinho lá, ia ter gente na rua, certo? Né? Se é tão drástico assim, provavelmente eu ia conseguir ver. Aí eu comecei a fazer mais e mais e mais, e comecei a ver os lugares onde tinham mais pessoas perto dos abrigos, igual você falou, que ficam naquelas redondezas ali. Aí tá, beleza, não é exatamente assim, eu entendi antes que realmente não era exatamente do jeito que estavam falando para mim. Então eu fiz um double check, uma validação do que estavam sendo, o que eu estava ouvindo, para ver se eu achava pelo menos algumas evidências daqui de verdade, né? Não achei, então tá, beleza. Se não é tão ruim como estão falando, não vai ser pior do que Londrina, onde eu estava. Cidade mais ou menos do mesmo tamanho, fiz a comparação ali. Tá, se não for pior do que de onde eu estou morando agora, então tá, eu aceito. O sistema de imigração me convence. Exato. E lembrando que o Pedro, ele é do Paraná, assim como ele falou, ele é de Londrina, no Paraná. Não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, né, que geralmente as pessoas acabam falando da violência de São Paulo, Rio de Janeiro. Não, ele era do Paraná, de uma cidade média, né, que é Londrina. Então, só para as pessoas terem como referência de onde você era. Ou seja, você não vivia naquele lugar com bala perdida, tiroteio para todos os lados, nada disso, certo? Nada disso. E eu cresci em bairro, né? Então eu cresci em casa, já fomos assaltados em casa algumas vezes. Então, assim, já teve essas ocorrências antes, né? Da casa ser invadida, de entrar gente armada em casa para assaltar. Então, tiveram, né, algumas coisas ali. E procurei também índices de homicídios, índices de assaltos, comecei a procurar números, sabe? Me dê informações. E você compara uma coisa com a outra, aí você vai vendo algumas coisas diferentes naqueles números e tudo mais. Então, a expectativa era de ser perigoso, mas tá, talvez estejam exagerando, né? Eu vim já com esse sentimento de, talvez eles estejam exagerando, e chegando aqui, né? Vamos já avançar, né? Porque Realidade. já é realidade. Então, chegando aqui, eu cheguei dia 24 de janeiro de noite. Então, Inverno. O alto do inverno. tava frio, frio, frio mesmo. Devia estar uns menos 30 naquele dia. Saí do Brasil, tava mais do que 30, então teve uma diferença de 60 graus, né, de sensação ali. Cheguei aqui, eu já tinha feito algumas conexões de amizades, né, de Instagram e tudo mais, já conhecendo algumas pessoas aqui, então o Yuri foi me buscar no aeroporto, que ele era aqui do prédio onde eu moro, então eu já tinha feito esse contato, e chegando aqui, tá à noite, nada na rua, nada em nenhum lugar, né, aquela coisa, parece cidade fantasma, assim, que no inverno ainda, tudo bem congelado. E no outro dia foi que eu acordei cedo, fui para fazer o SIM, depois abri a conta no banco, todos esses processinhos ali que tem que fazer nos primeiros dias. E estou morando e vim, né, para Winnipeg, para morar em Downtown. Tu mora ali perto da View Rail, né? Moro. Aqui, se Bem... você, né, vê o Winnipeg, tem aquele museu, né, que parece um capacete gigante. Eu moro pertinho dali no centro.
Uhum. Então, Gente, é a região onde você vai ver todos os cartões postais de Winnipeg. Tem ali o Museu dos Direitos Humanos, tem o The Forks, tem também a Via Rail, então é downtown mesmo, é o centro, né? e quem for lá no meu Instagram e ver, eu sempre posto foto da minha janela, porque eu tenho a vista exatamente do encontro dos rios que tem o The Forks. Então, Uhum, na minha janela eu tenho o cartão postal ali, para terem certeza mesmo que eu moro no centro, tá? Eu não moro depois do rio, não moro numa ponte para lá, não. Eu moro exatamente no centro. E o primeiro contato que eu tive foi no primeiro dia de ter que fazer essas burocracias e todos aqui no centro. uhum. Tive, Andando. e fui andando. Uhum, Daqui até na avenida principal mesmo, que tem aqui o Winnipeg, dá uns 20 minutos de caminhada. Então, coloquei todo o traje que eu já tinha comprado no Brasil, as roupas de inverno. Depois a gente pode até entrar num vídeo desse aí sobre roupas, né? Porque eu comprei tudo no Brasil, boa. não comprei aqui. Então, Ah, é uhum, diferente. Enfim, fui até lá na avenida principal e tudo mais. Aí eu vi que tinha algumas pessoas na rua. Alguns pontos de ônibus tinham gente morando. Você vê mais roupas, o pessoal faz tipo, não dá pra falar que é uma acabando. casa, mas faz uma cabaninha É. ali, né? Uhum, Usa droga ali dentro, né? Pra você ver uhum. assim, vamos supor, agulha, você vê seringa jogada no chão. Mas assim, sendo bem sincero, eram uns 2 pontos de ônibus, até porque muito Uhum, frio, é difícil o pessoal ficar fora do ponto de ônibus. uhum. Lembra, -30, né? É muito Pesado. frio. E chegando na via principal lá, tinha uma praça lá, e eu vi mais gente sentada naquela praça, meio que por ali. Aí eu Uhum, pensei, nossa, eu andei 20 minutos. Eu vi os uhum. 2 pontos de ônibus que tinha gente dentro, e tinha uma praça lá que tinha uma galerinha ali, assim, tipo, 6, 7 pessoas. E são pontos, em Winnipeg, para quem conhece Winnipeg, são sempre os mesmos pontos, sabe, característicos na cidade que é onde você vai encontrar. Então, quem mora na cidade, e já conhece esses pontos, geralmente ela evita, né, ela acaba realmente não passando, a não ser que, assim como o Pedro, você precisa passar por aquelas regiões, está chegando na cidade, você está a pé, não tem carro, então, obviamente, você vai passar por essa região. Caso contrário, às vezes isso sequer vai fazer parte da sua rotina, né. É. E isso a gente está falando que, sim, morando no centro, tendo que ficar por Usar aqui. transporte Porque muita gente não mora no centro. Tem muita pessoa é. que vem direto para cá e não mora no centro. Um dos fatores aqui no centro não tem casa. Então, Hum, se você quer morar numa casa, você não vai morar no centro. Então, assim, já uhum, tem um fator limitante. Não tem casa aqui no centro para morar. Então, se for para morar em casa, vai ter que ir para o subúrbio ou ter que ir em um bairro do lado. Pode ser do lado, mas assim já é uma realidade totalmente diferente. É uma mudança assim, gigante. Você conhece a cidade, você sabe como é sim, que é. Se cruzou a ponte, sabe, é parece que outra é outro lugar, realidade. assim. Então, Uhum, tem que deixar bem claro que tudo isso assim é em relação ao centro mesmo. Saiu do centro é muito difícil até de você ver o homeless, sabe, em um lugar diferente. uhum, Mas as impressões que foram assim, tem pessoa morando na rua, tem gente usando droga, se você quiser ver, você pode ir atrás para ver, sabe? Agora, vai ser difícil se você não procurar ou não estiver olhando, você cair, sabe? Tem uma pessoa ali. Não é assim que funciona, né? uhum, E dá para você evitar. Se você começa a ver alguns lugares onde tem abrigos, por exemplo, ou tem almoço grátis, né? Tem esses lugares ali que dão esses benefícios. Muito provavelmente que é naquela região, naquele quarteirão ou no quarteirão vizinho, vai ter gente morando, barraca, né? O pessoal faz as barracas ali. Mas no inverno ainda não tem tantos igual agora. Eu uhum, vi crescendo. E agora lembrando de um fato curioso, que tem a ver com o assunto, óbvio. Da minha janela aqui eu consigo ver o rio. Então são 2 rios aqui em Winnipeg, né? O Red River e o Assiniboine River, que é esse daqui da frente. Tem uma área ali que é uma praça, tem árvores e tudo mais. Quando começou a melhorar o clima, a transição ali na primavera,
uma pessoa foi lá e começou a montar uma barraca ali, sabe? Colocou lona, aquela lona laranja gigante, começou a fazer um assentamento ali, e durou uma semana, a polícia veio e tirou. Então, assim, realmente, os pontos onde tem esses homeless, eles estão lá e a polícia sabe que está lá, Sim. a prefeitura sabe onde eles estão, e eles permitem, eles fecham os olhos e deixam rolar. E eu Uhum. vi aqui eles tentando mudar de lugar, vindo no lugar onde teoricamente não seria aceito, ficou um tempinho, já tiraram. E limpou, Uhum. não tem nenhum vestígio ali de nada. Uhum. Então isso também é uma outra coisa importante, que os pontos onde tem pessoas morando na rua são facilmente identificados, assim, ó, ali, 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 ali. Uhum. E nunca passei por nada, nenhuma situação que me fez ter medo ou trauma. É isso que eu ia te perguntar, se alguma vez algum deles chegou, te abordou, tentou pegar alguma coisa de você, alguma coisa nesse sentido. Não, até hoje não. O que aconteceu foi me pedir, tipo, isqueiro, sabe? Dinheiro? Ah, tá. Dinheiro não, foi isqueiro mesmo, pedir isqueiro ou pedir comida, Ah, do tá. nada, Uhum. assim. Uhum. E foi, assim, o máximo que eu cheguei de ter contato, assim, de realmente olhar no olho, né? E ainda mais do inverno. Se colocar a temperatura, sabe, sempre tem alguém do lado de fora, tipo, sem luva. Você vê muita gente amputada até, andando de cadeira Caramba. de rodas, né? Tipo assim, a pessoa perde o pé, perde a perna, por congelar mesmo. Mas assim, não é uma coisa que você vai ver tanto no inverno, vai ser bem menos. E como o inverno aqui em Winnipeg pode se colocar aí 6, 7 meses, né, com congelado, 6 meses garantido, são 6 meses que vai ser bem mais difícil de ter alguém na rua, Uhum. né? Se E fora dos falando em inverno, hum, Pedro, pergunta para você. Você falou que a sua expectativa, ela realmente era que, nossa, seria muito frio. Todo mundo acaba realmente pontuando que o frio de Winnipeg ele é muito rigoroso. A sua vida parou em Winnipeg por causa do inverno? Como que foi a eu tua comecei experiência? no inverno, então É, como não dá nem para parar, né? Você está chegando na cidade nova, para mim tá, é desafiador. Não tem como falar assim, ah, não, é sossegado. Mas a minha expectativa pô, é frio mesmo, vai ser frio e você já sabe para onde você está indo. Não é segredo, né? Ah, chega aqui, ah, nossa, é mais frio do que eu imaginei. Não, pô, você vê lá, tá menos 30 antes de você embarcar no avião. Você tá vendo a temperatura de onde você vai chegar. Não é surpresa, não tem como falar que é surpresa. Então a expectativa tá, vai ser frio. Cheguei aqui, fiz tudo a pé. Eu comprei um carro agora, pra você ter noção, né? Quase um ano. Então, fiquei todo o inverno e o verão andando de ônibus. Então, tá, beleza, é difícil. É difícil. Comprar móveis aqui é uma coisa que dá mais trabalho. Ter que comprar coisas grandes, né? Tem que chamar Uber ou pedir para alguém que você vai conhecendo ao longo do caminho para te dar uma carona, para te levar na IKEA, coisas do tipo. É, pessoas para ajudar nunca faltam. Também não conheço ninguém que falou assim: nossa, eu não consegui ajuda de ninguém, minha vida foi super difícil quando eu cheguei no Canadá. Ninguém, zero. Não conheço ninguém até hoje. Já falei com bastante gente. Mas assim, o frio, o problema de Winnipeg, falando especificamente em relação ao frio, é que aqui não tem metrô, aqui é só ônibus. E o ônibus no inverno aqui, ele tem um problema de atraso muito grande, a neve ela atrapalha a locomoção, então os ônibus eles vão atrasando em cadeia, né? Se você tem que pegar uma conexão, pode ser que a primeira ônibus atrase e o segundo passe um pouco antes e pronto, você já perdeu aquela conexão. Então tem esses problemas ali de transporte público da cidade, que no inverno fica mais fica mais forte, né? Essa evidência da falta de uma infraestrutura um pouco melhor em relação ao transporte público. Se tivesse um metrô ou se tivesse algum outro, umas vias expressas, assim, ia melhorar esse trânsito. Mas em relação ao frio, acho que não vai ser diferente do que você encara aí, ou do que alguém que vai para Calgary vai encarar lá, ou que vai para é. Montreal. Acho que vai ser a mesma coisa.
em relação à roupa vai ter que ser igual. O problema daqui mesmo é, se você tiver que ficar muito tempo exposto para esperar um ônibus, talvez seja um desafio maior ali, mas eu passei por isso, sobrevivi, tô aqui inteirinho. É, Não é o fim do mundo. eu até ia comentar contigo que realmente esse é um problema do Canadá. A questão do transporte público, infelizmente, não é toda cidade que tem um metrô. Aliás, pouquíssimas cidades no Canadá que tem metrô. E geralmente, quando tem um metrô, não atende toda a cidade. Então, o Canadá, a América do Norte como um todo, é realmente feito para você ter carro, né? Se você quiser realmente se locomover, ter mais conforto, como eu acabo falando, realmente carro vai te ajudar e muito. Infelizmente, no inverno, se você não tiver carro, ter que esperar o ônibus no ponto, e às vezes essa questão de atraso também é comum aqui na capital. Aqui na capital, a cidade tem 1 milhão de habitantes, e é exatamente assim que acontece também. Essa questão, um ônibus atrasa, vem o outro atrasa também, e assim por diante, você acaba ficando 20, 30 minutos exposto no ponto de ônibus, e não é legal. Então, venham preparados. Se você sabe que a cidade que você está indo realmente tem um inverno rigoroso, venha preparado. Mas a pergunta que eu tenho para ti, Pedro, e a questão do sol? Como que foi para você? O sol de estar sempre ensolarado aqui Exato. é um fator importante, vai. Para mim, assim, eu gosto desses dias frios com sol. Eu não sou uma pessoa que reclama muito de frio, eu encaro bem. Eu acho que o calor aqui é até mais difícil de lidar do que com o frio. A minha experiência foi que o verão aqui extremamente quente, de torrar, sabe? É uma coisa impressionante. Parece que o sol ele esquenta mais. Não sei se você tem também essa impressão aí e tudo mais, mas o verão aqui, caramba, impressionante. Eu fiquei com. Tô com a marca que tem aqui, ó. Essa marca. Olha a diferença e eu nem Caramba! só de estar Meu de Deus! camiseta. Aham. Eu não fico no sol nem nada, mas só de sair de casa já deu essa queimada gigantesca no pescoço, assim. Realmente o sol aqui é impressionante. Para mim, ele é importante nos dias frios, dá essa sensação de conforto, seria essa a resposta, sabe? Mas uma coisa que não falam que é ruim aqui é o vento. Porque o sol, Sim. ele é muito bom, tá? O sol, com certeza, é muito bom. O frio, ele é muito forte. Que aqui é uma cidade ensolarada, não sei se todo mundo sabe, mas a região aqui, muito sol. Acho que, se eu não me engano, ela só perde para Calgary em relação a dias de sol, né? As pradarias como um todo, Saskatchewan, Alberta e Manitoba, são as regiões ali onde tem as cidades mais ensolaradas do Canadá. Dias de chuva, nossa, acho que teve alguns, dá para contar assim, menos de 10 dias de chuva que choveu durante o dia, mas não fica chovendo mais do que um dia. Até hoje não teve nenhum dia que eu acordei chovendo e no outro dia eu acordei chovendo de novo, sabe, de continuar essa chuva. Então aqui é um lugar bem seco, bem seco mesmo, e o problema mesmo nem é o frio, nem nada do tipo, é o vento que tem aqui, que é uma coisa dá raiva. O vento aqui dá você fica nervoso, você fala, meu, não tá tão frio assim, só que são rajadas de vento. Teve um dia que eu tava indo na IKEA de ônibus, no ponto de ônibus, eu tava num lugar onde tem uma conexão aqui, não tem nada em volta, bem reto, né? Aqui a geografia da província, ela é reta, né? Você olha pro horizonte, você vê até acabar, assim. E o vento, ele tava dando umas rajadas do nada tão forte que eu tropecei. O vento empurrou minha perna atrás da outra, andando. Sabe quando alguém te dá um Sim. chute? Então, o vento arrastou meu pé pro Caramba. lado, assim, sabe? E eu dei aquela caída, assim, né, aquela tropeçada. Não é possível que o vento fez isso. E são rajadas, né, de uma vez, assim. E aí eu fui ver no aplicativo, né, do celular, tava dando rajadas de 60 e poucos quilômetros por hora. Caramba. Então, nossa, realmente aqui o vento, ele não é muito amigável, não. Na primavera, então, nossa, arregaçou, assim, vento todo dia, o dia todo, um ventilador ligado aqui, né? Impressionante. Bom, e uma outra coisa que eu acho que a maioria das pessoas elas estão preocupadas quando a gente fala em Winnipeg é a questão do emprego.
como que foi a questão do emprego? Como a gente já falou, né, é uma das maiores cidades do Canadá. Atualmente, muita gente está realmente buscando Winnipeg por causa da questão dos programas de imigração, e um dos Uhum. requisitos, obviamente, é a experiência de trabalho. Então, como que você viu, como que você enxerga hoje, depois de ter de estar morando há um ano ali na cidade, como que é a questão do mercado de trabalho? Tá, vou contar minha experiência em arrumar o primeiro emprego. Fiquei aqui umas 2 semanas até me estabilizar, sem procurar emprego. Estava já preparado para isso. E depois comecei a procurar emprego vendo online, estava, né, inverno bombando, então primeiro eu falei, vou mandar o que eu consegui online aqui, e comecei a mandar para todos os empregos que tinha vaga aberta, assim, sem critérios de escolha. O que eu tiver porta aberta eu vou, e já ouvi muitos e muitos, e agora posso confirmar os relatos em que depois que você consegue o primeiro emprego no Canadá, fica muito mais fácil conseguir o segundo. Minha ideia era pegar o primeiro emprego que aparecer, ficar um tempo e não parar de procurar até arrumar alguma coisa que eu sossegue ali e fique os 6 meses que eu preciso para aplicar para residência permanente. E o primeiro lugar que me chamou foi uma fábrica que tem aqui, uma fábrica bem grande que tem eles fabricam bacon, coisas de porco, essas coisas assim. E foi o primeiro lugar que onde falaram assim, tá, quer vir, vem, sabe, desse jeito. Vai ter treinamento semana que vem, começa na segunda-feira, salário é esse, tem um monte de benefício, e para trabalhar já full time. Esse que era a primeira proposta lá. Fui lá no primeiro dia, tinham treinamentos para fazer antes de começar o trabalho, e aí fui nesse primeiro dia mesmo, eu tive uma outra entrevista de emprego tem um shopping aqui na cidade, dentro do shopping tem a Shoppers, que é aquela farmácia, dentro da Shoppers tem o cara da Post, que é o correio. Era para trabalhar no correio, para trabalhar no balcão de atendimento do correio. Ah, boa. Então, eu saí do treinamento, no primeiro dia do treinamento, já, tipo assim, nossa, aqui é fábrica mesmo, né? Tipo, zero vontade de trabalhar numa fábrica, mas sem arrumar nada, eu fico aqui até arrumar outra coisa. Fiz a entrevista, a moça lá, ela olhou para mim, eu conversei com ela assim, ela, tá bom, começa amanhã então. Aí, foi desse jeito, assim, ela já me contratou na hora e já para começar no dia seguinte. Já pedi a dispensa do outro negócio que eu mal tinha Com toda começado. certeza, né? Trabalhar lá. E também fiquei aí para arrumar esse primeiro emprego da fábrica foram 20 dias. Demorei 20 dias para ser chamado, depois nesse foi no dia seguinte, então, né, aí já fui contratado também tudo de uma vez. Fiquei 1 mês e meio lá, e aqui no centro, esse que era o detalhe, né? Eu tinha que pegar um ônibus, eu tinha que caminhar até o ponto de ônibus, pegar um ônibus até chegar no shopping. O shopping é um lugar grande, então o ônibus ele para bem longe, tem que atravessar o estacionamento do shopping inteiro para entrar lá e tal. Então, tava meio ruim, horário de shopping também, acabava tarde, tinha que voltar para casa, e continuei procurando alguns empregos, né? Continuei conversando com algumas pessoas, e um restaurante aqui no centro me chamou para trabalhar, que foi também uma indicação da Lu, né? Que você conhece a Lu. Ela ficou sabendo que lá tinha emprego e tudo mais, e tinha uma brasileira trabalhando lá. Me passou contato, não consegui falar com a pessoa, fui lá falar direto no restaurante. O dono do restaurante estava lá por muita coincidência, olhou para minha cara, gostou, e a gente começou a conversar. Daí eu fiquei 1 mês e tanto falando com ele até ele me contratar. E é onde eu tô até hoje, porque fica literalmente 2 quarteirões de onde eu moro, é muito prático para poder trabalhar. E quando a gente acertou esse início de primeiro conversas ali e tal, ele já me propôs fazer atendimento no restaurante, mas né, a ideia dele era abrir um setor de marketing que ele não tinha ainda dentro da empresa. Então, ele olhou meu currículo, viu que eu tinha experiência com fotografia, com vídeo e tudo mais. Aí ele conversou comigo e falou, tá, eu preciso de alguém para ficar atendendo o cliente aqui, mas eu tô vendo que você tem isso aqui, você tem equipamento? Tenho. Então beleza, te contrato, mas depois a gente vai conversar mais sobre isso. Então, assim, foi uma porta aberta muito mais interessante, perto da minha casa e tudo mais. E hoje, nesse restaurante, eu faço metade do meu trabalho é em relação a marketing, outra metade eu faço em relação a atendimento. Então, eu estou fazendo
Estou fazendo praticamente 2 trabalhos nessa mesma empresa, e aí eu consigo ter, né, o full time e ainda exercer a minha profissão. Então, eu A faço, sua área. é, Uhum. então a minha área tô conseguindo já entrar sem precisar de muito esforço, por realmente conseguir uma porta aberta ali de primeira. Talvez é sorte estar preparados, né? Pode ser tudo junto, né? E networking, né? Que é uma indicação aqui no Canadá, vale muito. Eu até recomendo para, independentemente da cidade que você for, se você fizer contato com pessoas que moram lá, certamente vai ser muito mais fácil para você conseguir o seu primeiro emprego. Inclusive, o Pedro falou da Lu, a gente tem um vídeo com a Lu aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima, que ela também contou a experiência dela. E foi exatamente dessa mesma forma que o Pedro está contando. Não demorou muito, ela já conseguiu o primeiro emprego, e o primeiro emprego já abriu portas para ela conseguir migrar, inclusive, que é o mesmo caso do Pedro. Então, em menos de um ano no Canadá, você já está aí conseguindo dar os primeiros passos na sua área de trabalho, né? Então, e a minha expectativa para cá agora, né, nesse emprego que eu estou, é ficar 100% no marketing. Então, até o final do ano, provavelmente já vou estar 100% no marketing. E a cidade aqui me surpreende em aparecer essas oportunidades para fazer freelancer, por exemplo, com fotografia, com vídeo. Toda semana aparece alguém procurando, precisando desse serviço e tudo mais. Então, consigo fazer bastante trabalhos extra, né? Por ter aqui o Winnipeg talvez tenha uma necessidade maior de algumas coisas. A primeira fala que eu tive com você foi, né, de aqui parece o interior e tal, mas que está em desenvolvimento, assim, mas é porque eu acho que aqui os canadenses, os donos de negócio, talvez eles tenham uma resistência maior à mudança. A questão de design aqui é muito fraca, você vê logo de empresa muito feia, fachadas de empresa horrorosa, muitos cardápios de restaurante não tem foto da comida, é só escrito. Então tem algumas coisas que parece que eles estão atrás da gente, do Brasil. E não sei se é porque funciona e tá tudo bem, então vai assim mesmo, ou se o serviço daqui mesmo talvez seja muito caro, eles deixam como uma segunda coisa para ser feita e acaba ficando para depois sempre. Eu não sei explicar o motivo, mas que tem essa demanda, e eu estou vendo aqui, é muito grande. Para rede social, então, eles não usam redes sociais assim igual o brasileiro. A gente está muito mais acostumado a gravar stories, a fazer uma postagem no Instagram e escrever alguma coisa mais interessante. Aqui eles não têm esse jeito que a gente tem de fazer as coisas, e quando você está trabalhando nessa área, você tem mais oportunidades. Porque eu vim de um país onde a rede social é extremamente usada, e aqui parece que está mais, sabe, está naquele começo. Aqui se usa mais Facebook, por exemplo, do que Instagram, sabe? No Brasil é impressionante. E é um ponto, quando você me fala isso, o que eu vejo? Poxa, tá aí um mercado que você pode trabalhar e crescer mais rápido, porque trazendo ideias de um outro país onde já é referência nesse assunto, imagina o quanto que você consegue avançar ao longo do tempo. Exatamente. Então eu vejo isso como algo extremamente positivo. O que eu estou tentando agora aprender a fazer é como conversar com os donos de negócios daqui, para eles darem uma abertura para testar. Seria essa que é o diálogo ali que eu tenho que ter, e, sabe, assim, vamos dar uma chance, vamos tentar fazer, vamos convencer, sabe? E tu até me lembrou de uma questão, tem até um contato para te passar então. Quando eu fiz a última viagem exploratória, eu fiquei um mês em Winnipeg. Olha só que interessante você falando isso. Winnipeg foi a única cidade que o comércio, ao me ver fazendo stories, eles me pararam e falaram assim: olha, gostei muito da forma como você está fazendo os stories. Você não quer vir aqui outro dia para criar mais conteúdo? Foi a primeira vez em todo o Canadá que eu fui parada
pelos funcionários e convidaram para conhecer a produção, fazendo as coisas. Por quê? Porque eu estava lá filmando e postando nas redes sociais. Então eu senti uma abertura muito grande do pessoal ali de Winnipeg em relação a isso. Coisa que, às vezes, se você vai no comércio, aqui em Ottawa, por exemplo, eles acham ruim você estar divulgando, não por estar divulgando, mas por estar filmando os produtos. Olha só, um pensamento. Privacidade, né? Eles têm umas questões assim que pra gente até é difícil de entender. Esse Uhum. respeito ao distanciamento, por exemplo, né? Eles, se tiver alguém no lugar assim, se você levanta, sei lá, e começa a falar, você é muito mal visto, muito mal É. educado, né? Tem aquela coisa de, ai, quebrou o silêncio, quebrou a privacidade de quem está ali. E, querendo ou não, é assim que a rede social funciona, né? É mostrar o que está acontecendo e tudo mais. Parece que estão mais desenvolvendo essa mentalidade. Eu fiz uma ação aqui. No Canadá tem aquele Burger Week, que é a semana do hambúrguer, que vários restaurantes que não são hamburguerias fazem hambúrgueres temáticos e tem uma competição. E o Winnipeg é uma das principais cidades. Até o melhor hambúrguer, se eu não me engano, foi daqui, ou o segundo lugar ficou em Winnipeg. Aquele do The Forks, né? No Burger, que lá, não é? Rapaz, mas que... Ô, gente, Bom, se você for para Winnipeg, pelo amor de Deus, vai ali no The Forks, né? E pede um hambúrguer, porque é muito bom. É o único lugar que eu vi no Canadá, podem ter outros que eu não conheço, mas o único lugar que o pessoal falou assim, Lúcia, sabe aquele hambúrguer gourmet que tem no Brasil? Ali em Winnipeg você vai encontrar. Então, esse é muito bom mesmo. então, eu fiz uma ação de marketing lá no restaurante que foi chamar influenciadores para ir lá no restaurante para provar e divulgar. E usar isso com uma postagem em conjunto com o restaurante. Então, ao invés de eu fazer vários vídeos e fotos, chamei o pessoal para provar, eles fizeram e marcaram o restaurante e faz aquela postagem colaborativa entre duas contas, né? Então eu não precisei trabalhar para fazer esse material, ainda sugeri um negócio que deu muito mais alcance e foi muito legal, porque eu convidei, por exemplo, convidei a Lu para ir lá porque ela fala português. Então ela foi representante do Brasil. Tiveram duas contas grandes que eu chamei daqui que eles falavam em espanhol, agora não lembro se era colombiano, sabe, mas eram assim, né, para gerar conteúdo para comunidades que é difícil você entrar, e daí também os Instagrams de comida aqui do Canadá, que tem vários, né, que é o pessoal provando comida e tudo mais, e criar conteúdo disso. E, nossa, fez maior sucesso, o pessoal adorou, ficaram assim, nossa, que ideia boa, como que foi legal e tal. E pra gente do Brasil nossa, é tão óbvio, né? É tão comum, né? É tão comum, caramba. Aham. Nossa, que E, interessante. então, e são essas coisas que fazem eu gostar daqui da cidade também, porque realmente tem oportunidade o tempo todo, pelo menos para mim, aparecendo assim constantemente profissionalmente. Então, tô surfando essa onda, tô aproveitando, e a cidade me surpreendeu nesse quesito. Eu achei que ia ser muito mais difícil até entrar em contato com um canadense, falar com um canadense, por ser imigrante, falar de marketing com um canadense, porque o cara é dono do negócio. Eu vou supor que ele já tenha todas as respostas das perguntas dele na cabeça. Ele não vai Uhum, perguntar para um brasileiro com cara de moleque o que deve fazer para vender mais. uhum, E foi justamente o contrário. Olhou para mim, tá, faz o que você quiser fazer, você tem autonomia, é desse jeito, você tem autonomia, faça. Então uhum. tá, vamos tentar. E Boa. uma surpresa bem grande aqui na cidade é isso, porque não aconteceu só com esse, teve outros negócios Vários. que eu fiz atendimento e foi a mesma coisa, sabe? Se você está falando que funciona, ou você está falando que vale a pena tentar, vamos tentar. Uhum, Pô, boa. ótimo. E se você pudesse dar um conselho, que eu acredito que muita gente que está nos assistindo está cogitando morar em Winnipeg. Se você pudesse dar um conselho para essas pessoas que estão indecisas, qual conselho seria? Compare as cidades que você tem interesse e coloque fatores de comparação. Não compara só olhando foto, programa de imigração. Coloque todos os fatores que você possa abrir mão
na sua vida e todos os fatores que você não vai deixar de ter. Vamos supor, você precisa que a cidade seja ensolarada. Check. Se não for, você risca, entendeu? Acho que essa que é a mentalidade que o pessoal precisa ter. O que você está disposto a abrir mão e o que você não abre mão de jeito nenhum. Colocar isso nas opções que existem e você já vai ter que riscar tantas cidades desse checklist que pode ser que você fique em dúvida entre 2, 3 ali. Para mim, o que contou mais em primeiro lugar era programa de imigração, assim, disparado, então eu fiquei com poucas opções na mão já. Depois, tamanho da cidade, estilo de vida, isso já contou, mas colocaria como primeiro fator imigração, e o segundo fator eu colocaria como custo de vida, se você consegue se bancar ou não. Como que você vai planejar uma viagem para você se mudar para um lugar em que no começo você não consegue se bancar? Ou você vem com muito dinheiro guardado e está disposto a arriscar, porque isso é um risco, né? Ou você realmente tem na cabeça que o custo de vida ele é importante. Em terceiro lugar, vou colocar ali alguma coisa que para mim não dá para abrir mão e tudo mais, e seguir o plano. Perfeito. Excelente, excelente, Pedro. E eu queria te agradecer por você dedicar o seu tempo para a gente estar aqui conversando sobre as verdades sobre o Winnipeg. Eu espero que a experiência do Pedro tenha sido útil para você. E se você quiser acompanhar o trabalho do Pedro nas redes sociais, eu vou deixar aqui o canal dele, o link vai estar aqui na descrição. Tem também o Instagram. Não percam os destaques. Se ele abrir caixinha de perguntas, vai lá, escreve a sua pergunta para ele também. Ajude lá o conteúdo do Pedro, assista porque vale muito a pena. E muito obrigada, viu, Pedro, por você estar compartilhando um pouquinho da sua experiência aqui conosco. Eu que agradeço e eu espero que a gente consiga ajudar muita gente aí que está buscando informação sobre o Canadá, sobre o Winnipeg, sobre o visto que eu tenho, que é o Working Holiday Visa. Então, tem muita informação que a gente compartilha justamente porque a gente já passou por isso antes, a gente sabe como é difícil essa busca de mais informações, de conhecimento sobre cidade, sobre vida, sobre custo de vida e tudo mais. E acho que a gente faz um bom trabalho em compartilhar tudo isso e passar para frente. Perfeito. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós, porque isso nos ajuda ao YouTube compartilhar cada vez mais o nosso conteúdo por aqui. Se você é novo, não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Tem um botão aqui embaixo, basta você clicar que você estará inscrito no canal. Se inscreve aqui e se inscreve lá no canal do Pedro também, que tem bastante conteúdo para você que está pensando em morar aqui no Canadá, especialmente na cidade de Winnipeg. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!